Boa noite a todos. Então, hoje o tema é do capítulo 11, Amar o próximo como a vós mesmos. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que fala sobre o maior mandamento de Deus. Eu vou ler o trecho do Evangelho de Mateus 22, 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, iniciando, e o objetivo desta noite é interpretar, à luz da doutrina espírita, o mandamento maior ensinado por Jesus. Tenho 4 itens de maior importância para o tema de hoje. O primeiro, o amor. Segundo, Deus. O terceiro, amor a Deus. E o quarto, amor ao próximo. E sobre o amor, e sobre esses itens aí, tem umas frases do Livro dos Espíritos, do livro Mundo Maior, e assim por diante. Mas eu vou fazer as frases falando sobre o amor, porque é o principal, o maior mandamento de Deus. Ele inclui o amor, que é o amor a Deus, maior mandamento. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Está no livro questão 888 do Livro dos Espíritos. O amor é sol divino, a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. No livro Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas. Leon Denis, Depois da Morte. Amar é compreender sempre, é dar de si mesmo, é renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. É da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. Deus. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser outra coisa. No livro A Gênese,
das obras básicas, capítulo 2, item 19. É o Pai da humanidade. Todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em tudo que vive, move-se e respira, imanente em a natureza e na consciência humana. Está em tudo. Cristianismo e Espiritismo, capítulo 6. Falando sobre Deus, nosso Pai Criador. Amor a Deus. A adoração a Deus origina-se de um sentimento inato, como o da existência de Deus. No Livro dos Espíritos, questão 650. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Essa é a verdadeira adoração. A conexão com Deus. O homem aproxima de Deus a sua alma. Também no Livro dos Espíritos, a questão 649. Amar a Deus é buscar o bem supremo. O maior bem que nós pudermos. Colocando em prática. É reconhecer sua bondade infinita, é cumprir com suas leis eternas. Esse está no livro Tempo de Transição, no capítulo 31. Agora temos o amor ao próximo. Amar ao próximo é, pois, renegar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É abjurar, é tirar, renegar tudo isso. E é perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita, no capítulo 23, tem essa frase. Amar ao próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres de fraternidade e de solidariedade. Livro Tempo de Renovação. Então temos uma meditação sobre toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Na parábola do rei que preparou uma linda festa para o seu filho, os primeiros convidados, é a história do festim de núpcias, né? Rejeitaram com a violência o convite que lhes foi feito. Esses são os que não acolheram Jesus. E tudo fizeram para eliminá-lo. Um grupo muito popular e muito religioso também se movimentou o tempo todo contra Jesus. Quem eram? Os fariseus, que ainda existem nos dias de hoje. Não são daquela época. Ainda temos em nosso meio. No Evangelho de hoje, um grupo deles vem ao encontro de Jesus. Na primeira parte aqui, né, que Jesus fez feito calar os saduceus, então esse grupo veio
disposto a desmoralizá-lo. E chegaram com uma pergunta aparentemente inocente. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Uma pegadinha para Jesus, mas Jesus, sabendo de tudo, já deu a lição. E o maior mandamento é amar a Deus, é honrar, é se sentir prestativo, amoroso, para com tudo que existe na terra. Seja a natureza, seja as pessoas, os homens, os seres, nossos irmãos. Então, Jesus nos ensina que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração é o sentimento. O sentimento de nós amar, de nós termos essa expressão em nosso olhar, em nossos gestos, em nossas palavras, em nosso sentimento. E de toda a tua alma, o nosso espírito, de todo o nosso espírito. Porque é um espírito eterno que vai viver várias e várias encarnações ainda. Estamos muito longe ainda da perfeição. E de todo o teu entendimento, que é a razão, é a certeza. Porque se eu compreendo, se eu tenho entendimento, eu vou ter certeza e eu vou ter fé. E a fé a gente só adquire através do entendimento que a gente já tem sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho, o que ele vem nos dizer. Em cada palavra, em cada parágrafo, está aqui para nós. O mandamento maior foi recordado por Jesus, pois era orientação antiga, que fazia parte da cultura de diferentes povos. Já vinha desde a antiguidade essa cultura desse mandamento de Deus. Contudo, o afastamento da mensagem espiritual dos profetas do Antigo Testamento, o uso abusivo de práticas exteriores e cultos, externos, tornaram os adeptos do judaísmo distantes dessa essência dos preceitos divinos, dessas leis. E assim os eruditos, os mestres da lei, os mais estudados dos fariseus, viviam em intermináveis discussões sobre as centenas de mandamentos que eles reconheciam nas escrituras e na sua tradição oral. Eles tinham o conhecimento, mas desviaram muita coisa. Então, eles se perguntam, qual seria o maior mandamento? Como hierarquizar tantas normas? Jesus deu uma resposta convincente, que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Amar a Deus revela a compreensão de que o amor é puro. O amor é o reflexo do Criador. Ele está em tudo e em todos, em todas as criaturas. E Deus deve ser amado com todo o respeito, com toda a abnegação e toda a vida. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. E esse amor que nós temos com Deus, que está, a essência divina está em nós. E nós muitas vezes não reconhecemos, dá para dizer. Não nos interiorizamos para verificar a grandiosidade do nosso Pai Criador. E é o fundamento da vida e a justiça da lei. Amar a Deus. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, resume a lei de amor fundamentada na prática da caridade. É a regra áurea da vida. A primeira vez que eu vi essa regra áurea, daí pesquisando, né, nas obras básicas, fala que com o mestre a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a exemplificou, a ensinou, não com virtudes parciais, mas em plenitude, em todo o trabalho que ele fez aqui na Terra. Ele realizou todos os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Também com a abnegação e o amor. O amor pelo Pai, que enviou seu Filho para nós, para nos ensinar, para estarmos convivendo com os seus exemplos, as suas lições e os ensinamentos. Também na claridade, nas praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Jesus não se escondia, que nem podemos até nós, na época, estarmos escondidos enquanto Jesus ia por Gólgota, de medo. E se me pegarem também? Fazer pelos outros o que queríamos que fizessem por nós. É a coisa mais simples. É a mais completa caridade. E se nós fizermos ao outro o que nós muitas vezes criticamos, alguma coisa, alguma ação, alguma palavra, e nós o que fizemos? Nada. Simplesmente sentados, olhando, vendo como que vai acabar isso. O próximo passa a ser um instrumento da nossa evolução. Porque, na verdade, nós só temos aquilo que nós
damos ao nosso próximo. O que é verdadeiro. Um gesto, uma palavra, um incentivo, como também a Viviane falou, né? Se preocupar com os que pensam em suicídio. Às vezes alguma frase que um irmão nos fala, vamos ligar para ver se não está acontecendo alguma coisa que vai ser mais grave no futuro. O verdadeiro e que é expressar através das nossas ações. Esse que é o gesto. E se nós sabemos, e nós somos aconselhados pelo Evangelho, pelos nossos mentores que estão com nós em todos os momentos, e nós ainda não se ligamos, não despertamos, daí é sério. Perguntaram pelo maior mandamento. Jesus respondeu com os 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo, e aproximou os 2. Juntou os 2. Primeiro mandamento, amar a Deus. E depois ao próximo como a nós mesmos. Uma coisa ela não pode ser desligada da outra. Como escreveu São João na primeira carta. Quem diz que ama a Deus, que não vê e não ama o seu irmão que vê, o irmão que ele vê, se ele não ama, é um mentiroso. Mas não está amando a Deus. Essa relação íntima entre o amor a Deus e os seus semelhantes, certamente, não era uma novidade. Como eu já falei anteriormente, que os judeus, todos eles no Antigo Testamento já conheciam. Mas não estava na prática religiosa dos fariseus. Essa que diz que ama a Deus e não vê o irmão. Que desprezavam os pobres e ignorantes. Não dá para amar a Deus e não amar os irmãos, particularmente os necessitados, os excluídos. E amar não com palavras, mas com atitudes, obras e compromissos. Principalmente os compromissos que nós nos propomos antes de vir aqui para a Terra. Qual foi o contrato que nós assinamos? A palavra de Jesus hoje é um grande ensinamento para a nossa vida. A prática da religião não é apenas louvar, glorificar, honrar a Deus com nossos cânticos e louvores. Esse amor a Deus transfigura os nossos relacionamentos, se transfigura, muda, porque Deus está ali nesse relacionamento. Na nossa comunidade, aqui na casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho. Deus está em tudo. Ilumina os nossos compromissos e nos compromete com a justiça, o bem e a verdade. Iniciando-se esse sentimento como um impulso nobre para a renúncia e a dedicação ao nosso próximo,
Se nós ainda não iniciamos, estamos agora iniciando, que seja agora. Porque é através da esteira das reencarnações que se amplia, se enriquece, se sublima e se alcança as excelsas paragens do bem maior. Qual é o bem maior? A nossa felicidade eterna. E a nossa felicidade eterna vai ser quando nós completar todas as etapas em todos os mundos. E vamos parar aonde? Nos fica essa pergunta. Como estamos falando hoje sobre o maior mandamento, também precisamos tirar alguns minutos do nosso dia para nós refletirmos sobre a nossa vida e nos perguntarmos: qual é a importância de Deus com a nossa vida? Por que Ele é importante para nós? Além de compreender o que Jesus quer dizer, é nós vivenciar os ensinamentos. Compreender e vivenciar, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pois precisamos o mais urgentemente fazer esse intercâmbio com Deus nosso Pai, e nós podemos demonstrar o amor a Deus por meio dessa exteriorização do amor, em forma de compaixão, bondade, carinho, atendimento. Nem nós comentamos hoje nos estudos que as pessoas da região lá onde é que foi atingido, lá no Rio Grande do Sul, todos estão indo para ajudar a limpar o que está inundado, o que já baixou a água. Estão milhares, não sei, centenas de pessoas ajudando, indo lá com as próprias mãos. É mais fácil a gente fazer um depósito, ou um Pix, ou mandar alguma coisa, do que ir lá na presença e ver o sofrimento. Então, é o atendimento que é muito importante. Uma pessoa idosa, quantas e quantas vezes a gente pode ir visitar, dar uma força, não consegue mais andar direito, fazer uma comidinha. Mas, como se diz, nesses últimos anos, está atropelando, parece, mas não é uma desculpa. Isso aí não é. Você pode ir num sábado à tarde, num domingo, e você não tem o seu trabalho, fazer essas visitas aos doentes. E como Jesus vai mais longe na resposta dada aos interlocutores, ele diz: num prédio de amor, em primeiro lugar está o amor que devemos ter com o nosso Criador. Em seguida, o amor para com o nosso próximo. E por último, o amor que deveríamos ter para conosco. Mas o fato é que nesse prédio, geralmente,
nós invertemos os papéis. Amamos a nós mesmos em primeiro lugar, primeiro nós. Depois nós vamos amar aqueles que nos amam e fazem o que nós queremos. E por último, Deus, que fica sempre por último e lembramos dele nos momentos mais difíceis, nos momentos alegres e felizes, não lembramos de agradecer. E o prédio teria que ser como no primeiro, em primeiro lugar, está Deus. Nós dedicamos muito pouco tempo. Olha que o dia tem 24 horas. Viemos aqui na segunda-feira, já fizemos nosso compromisso para essa semana. E o resto? E os outros dias? Que tem mais 6 dias da semana. É bem difícil, muitas perguntas nos vêm nesses momentos. Nós temos que meditar. E quantos não foram as encarnações em que nós estávamos presos no nosso mundinho, egoísta, orgulhoso? E eis que vem o Espiritismo. Ele vem até nós. Ele desperta. Estamos aqui recebendo as propostas, os ensinamentos de Jesus. E quando nós compreendermos melhor, que aos poucos nós vamos compreendendo, daí tudo vai ficar mais fácil, tudo mais leve. Hoje eu estou nas nuvens, eu fiz uma coisa boa, eu pensei em nossos irmãos, não só pensei, mas fiz uma oração. Mesmo aqueles que estão alegres, felizes, somos todos irmãos. O Espiritismo vem nos mostrar uma estrada cheia de oportunidades. Está aqui, às claras. É só nós seguir. Lembrando da frase do nosso querido Chico: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Pode fazer mais. E Jesus resume a essência e o espírito da vida humana em um ato único, com duas faces inseparáveis: amar a Deus com a entrega total de si e ao próximo como a si mesmo. E esta relação se dá num espírito de fraternidade e não de opressão, de exigência. Não, eu quero que seja assim, de submissão. Não, com leveza, com liberdade, com a fraternidade, com a bondade. É isso que Deus quer. Sabemos que o dinamismo da vida é o amor que tece, ele vai tecendo as relações entre os homens, levando todos a construir uma sociedade mais feliz, uma vida mais feliz.
mais justa, mais próxima do reino de Deus. Rezando a palavra. Então, Senhor Jesus, disseste bem, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, a lei e o seu evangelho. Nele se revela um Deus que ama seu povo, caminha com ele e o socorre na aflição. Nele, o fiel descobre que agrada a Deus e o honra quando o imita no seu amor pelos pequenos, na sua compaixão pelos sofredores, na sua misericórdia pelos pecadores. O verdadeiro culto é fazer a vontade do Pai. O verdadeiro adorador é o samaritano, que socorre o assaltado quase morto. O verdadeiro amor é o que dá a sua vida pelos amigos. E não quando o amigo está no fundo do poço, não tem mais nada, se afasta. Não, aquele lá eu nem conheço, não é meu amigo. Mesma coisa aconteceu com Jesus. Quantos de nós negamos que nós conhecia Jesus na época? Então fica aqui para nós esse ensinamento de hoje, que é o maior mandamento, é o mais importante. Ele resume toda a lei, todos os mandamentos que Moisés trouxe nas tábuas da lei. Aqui eu tenho no livro Alma e Luz de Emmanuel, o maior mandamento. Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás, como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que seus pais e mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus, onde te encontras. Deus, igualmente, espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o Todo-Poderoso em que nós nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás, sofrendo no irmão enfermo que está esperando por tuas mãos, necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz, no aflito, na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando um abrigo, uma consolação, ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem eterna. Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes. E expectante nas páginas vivas da natureza, aguardando tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas,
para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Quantas vezes nós passamos despercebidos? Não nos ligamos. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres da nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra. E quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Uma mensagem de Emmanuel. Então, vivendo a palavra, reze com calma o Pai Nosso. É uma orientação da Casa Espírita André Luiz. E veja como Jesus nos faz rezar como filhos, sem deixar ninguém de fora. Todos precisamos do pão, do perdão, da libertação, da vitória sobre o mal. Tudo isso nós precisamos. E tudo isso está na oração do Pai Nosso. Quando oramos o Pai Nosso, intercedemos por todos os nossos irmãos. Então, que fique esse lembrete para nós, nesta noite, durante a semana. Que Deus nos abençoe e estejamos todos em paz, com a nossa consciência tranquila, fazendo e cumprindo com os nossos deveres de filhos do Pai, de irmãos de todos. Que assim seja. Que assim seja.